Apesar do futebol no país ter crescido e muito, esses gastos desenfreados tornaram um problema para o futebol chinês. Ainda em 2017, o ministro dos esportes da China disse que tomaria medidas para que os gastos irracionais com o futebol fossem controlados. A partir daí, a Associação de Futebol Chinesa impôs algumas regras para conter esses gastos, e aqui podemos citar algumas delas, como por exemplo, a medida de que apenas 3 estrangeiros poderiam entrar em campo a cada partida, sendo que nenhum deles poderia atuar no gol. Além disso, os clubes foram proibidos de incluir os nomes de empresas em seus nomes. A cereja do bolo, por fim, aconteceu em 2020, quando o mundo inteiro presenciou uma crise a partir da Covid-19. Com a pandemia, a economia mundial veio abaixo, e como os principais financiadores dos clubes eram as empresas estrangeiras, os times entraram em uma situação financeira complicada. Com isso, diversas equipes passaram a atrasar seus salários, por exemplo, e não honrar os pagamentos, fazendo com que atletas entrassem com recursos para rescindirem seus contratos. Alguns desses atletas chegaram a voltar para o Brasil. Olha, a ATN Futebol conversou com Emanuel Leite Júnior, jornalista e doutor em políticas públicas pela Universidade de Aveiro, em Portugal. Ele explica que aquele modelo que os times estavam utilizando era insustentável e que essa bolha iria estourar mais cedo ou mais tarde. A pandemia apenas agilizou aquele processo. Olha só, apesar de ter estreado em 2004, a Superliga Chinesa só começou a receber investimento em 2008, quando sediou, no caso Pequim, as Olimpíadas daquele ano. E a China conseguiu alcançar a vaga das quartas de final do futebol masculino. Depois, uma figura foi essencial, a do seu atual líder político, Xi Jinping. Ele, em 2014, criou um plano de projetos que pudessem tornar a China uma superpotência do futebol até 2050. Dentro dos investimentos que foram ali buscados, temos na educação. Por exemplo, a China buscava construir escolas em que fosse possível ensinar aos chineses a praticar o esporte. Também era esperado que rendesse um grande valor econômico esta política de desenvolvimento do futebol. E a expectativa era de que em 2021 o setor esportivo em questão rendesse cerca de 460 bilhões de dólares. Mas esse valor já foi abatido logo em 2019. Essa ideia do presidente chinês também teve amplo apoio das empresas, que eram também donas dos clubes de futebol. Foi nesse período ainda que os clubes brasileiros conheceram a verdadeira força do futebol chinês. Porque, por exemplo, em 2014 o Cruzeiro foi campeão brasileiro, assim como em 2015 o Corinthians também foi. E eles tiveram seus principais jogadores seduzidos pelo país asiático e pelas cifras que foram propostas naquele momento. Já entre os anos de 2015 e 2017, a China viveu seus tempos áureos no futebol. Isso porque ela teve, em média, mais de 22 mil espectadores por partida, número que era maior do que, inclusive, o futebol brasileiro, né? O Brasileirão do período, que era de apenas 17.202 pessoas assistindo aquele evento. Em 2016, Oscar, meia brasileiro, foi a maior contratação tida no futebol chinês. Afinal de contas, aconteceu por cerca de 60 milhões de euros. Em 2017, Carlitos Tevez também foi para o futebol chinês e passou a receber o maior salário do mundo.